Bom, boa noite a todos. Queríamos mais uma vez dar boas-vindas aqui a todos vocês na reunião clínica da disciplina de Anestesiologia, Dor e Medicina Intensiva. Hoje à noite nós vamos ter o Dr. Lúcio Requião Moura, ele é professor aqui da nossa disciplina de nefrologia, né, Lúcio? Trabalha também no Hospital do Rim e Hipertensão. Lúcio tem uma experiência vasta aí com os pacientes transplantados, tanto pela ligação dele com a nossa disciplina de nefrologia da Unifesp, como, claro, pela experiência ali com o Hospital do Rim e Hipertensão, que todos nós conhecemos bem, né, como um hospital absolutamente de referência mundial aí na questão do transplante de rim. O Lúcio vai falar um pouquinho para nós do como é que a gente deve aí encarar, né, quais são as peculiaridades do paciente transplantado na terapia intensiva. Lúcio, muito obrigada por estar conosco aqui essa noite, né, na nossa reunião multidisciplinar da medicina intensiva. Muito obrigada. Boa noite, doutora Flávia. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer, uma honra, na verdade. Essa UTI que, na verdade, é um celeiro de bambas, né? Tenho muito orgulho de ter sido formado como nefrologista na Escola Paulista de Medicina e de ter passado visita durante 2 anos na UTI do Hospital São Paulo e ter trabalhado no meu primeiro ano pós-residência na UTI do Hospital São Paulo. É uma honra. Eu estou compartilhando aqui minha tela, eu só queria que alguém falasse se está ok, se está aparecendo, porque eu não consigo mais ver vocês. Tá sim, Lúcio, está ótimo. Perfeito. Então, me foi dado um título que é bastante denso, eu estou propondo uma agenda aqui, dividida em 3 partes, né? A particularidades nos pacientes críticos transplantados renais no que diz respeito à lesão renal aguda, insuficiência respiratória aguda e sepsis, os eventos precoces no pós-transplante e eventos de ocorrência de médio e longo prazo, especialmente focado nas infecções. Como é uma agenda muito longa, eu agradeço por vocês terem me dado 2 horas de aula. Eu estou brincando, eu sei qual é o tempo correto, e eu vou tentar não avançar muito. Então, a primeira coisa, em termos de particularidades, porque eu vou tentar focar minha apresentação naquilo que talvez seja um pouquinho diferente no que diz respeito ao paciente transplantado. Então, não é exatamente uma aula de suportes avançados de vida ou de terapia intensiva, mas eu vou trazer alguns pontos que eu acho que são importantes para o residente e para o médico intensivista terem atenção quando vocês estiverem cuidando de um paciente transplantado de rim numa unidade de terapia intensiva, e alguns conceitos valem para transplante de órgão sólido de uma maneira geral. O primeiro ponto é a lesão renal aguda. O paciente transplantado renal ele tem uma maior suscetibilidade à lesão renal aguda quando comparado com o não transplantado. Alguns trabalhos questionam essa maior suscetibilidade porque, em geral, o paciente transplantado renal já tem uma função de base um pouco menor do que os seus controles pareados na população geral. Então, a gente não sabe exatamente se isso está relacionado ao fato de ser transplantado ou já ter algum grau de doença renal crônica. Então, de uma forma geral, o paciente transplantado ele tem que ser considerado um paciente com doença renal crônica e sob risco de desenvolver lesão renal aguda por qualquer etiologia. Além das causas tradicionais de lesão renal aguda que vocês estão acostumados a lidar, deve-se lembrar dos eventos imunológicos, porque trata-se de um halo-enxerto, portanto, vai se montar uma resposta imunológica contra o rim transplantado em algum momento. Além de fatores de riscos tradicionais para lesão renal aguda, como a sepse, o choque, a instabilidade hemodinâmica, o uso de contraste, o uso de drogas nefrotóxicas, deve-se ter em mente que existem fatores que não são tradicionais ou não são pelo menos muito vistos em pacientes não transplantados, e esse é um grupo de pacientes que tem uma menor probabilidade de recuperação da função renal. Então, eu trago aqui alguns dados para exemplificar esses conceitos. Esse é um estudo que é um estudo brasileiro, foi conduzido lá numa coorte de pacientes transplantados de rim lá no hospital israelita Albert Einstein, foi tese de mestrado do Tiago Filipponi, e das análises que foram feitas, eu trago aqui, por exemplo, os fatores de risco, especialmente na população de transplantados de rim, para o desenvolvimento de lesão renal aguda, aponta aqui como uma causa independente
ter internado para tratar um quadro infeccioso, e aqui independente de na admissão ter critérios para sepsis, o uso de contraste, a admissão em unidade de terapia intensiva, que na verdade é um marcador de gravidade por qualquer que seja a causa da internação. Mas quando a gente olha aqui a lesão renal aguda que é mais grave, que é o CADIGO 3, que já necessita de terapia renal substitutiva, o que a gente vê é que as doenças neoplásicas, que são mais frequentes nessa população do que na população em geral, é um fator importante definidor de lesão renal aguda, além da própria disfunção do enxerto renal, uma disfunção prévia do enxerto renal. Uso de droga vasoativa como em qualquer outra população, uso de drogas nefrotóxicas, a ventilação mecânica e a função renal de base. E é interessante observar que quando o paciente transplantado de rim desenvolve uma lesão renal aguda por qualquer causa, e como eu falei logo no início, ele tem uma predisposição maior a receber uma alta hospitalar, ainda sem função renal, necessitando de diálise, e mais frequentemente, quando comparado com a população não transplantada, ele permanece em diálise depois de uma lesão renal aguda, ou seja, ele não recupera e uma lesão renal aguda transiciona para uma doença renal crônica. Um fator importante é a rejeição aguda, um fator definidor de não recuperação de função renal. Então, esse é um conceito importante que devemos ter em mente, que muitas vezes, como eu vou falar mais à frente, a imunossupressão precisa ser interrompida por conta do manejo da situação crítica do paciente, mas depois o tempo para reintrodução dessa imunossupressão e a carga que a imunossupressão deve ser reintroduzida não é uma coisa muito definida, e muitas vezes é nesse período de recuperação da situação crítica que o paciente acaba evoluindo com a rejeição aguda, e isso muitas vezes é um fator definidor da sua permanência em terapia renal substitutiva. Um outro ponto importante são as peculiaridades do paciente transplantado renal na UTI, que internam na UTI por sepse ou que desenvolve sepse e choque séptico. Então, alguns pontos eu queria destacar, especialmente que sinais clínicos podem não estar presentes, mas disfunções orgânicas são bastante frequentes e bem precoces. Então, com muito mais frequência, a gente precisa aplicar os tais dos pacotes sepsis e talvez ir atrás de disfunções orgânicas que não estão visivelmente presentes no exame físico. Então, com muito mais frequência, a gente tem que dosar lactato nesses pacientes, mesmo que os sinais tradicionais de disfunções orgânicas não estejam presentes. Muito frequente encontrar disfunção hematológica, especialmente porque são pacientes que estão em uso de medicações que alteram um pouquinho a resposta hematológica a quadros infecciosos. As etiologias mais frequentes são semelhantes aos pacientes não transplantados, mas deve-se ter especial atenção para agentes oportunistas. Eu vou falar um pouquinho disso também no decorrer da apresentação. Não há evidências de que o manejo deva ser diferente quando nós estamos falando de sepse, em relação ao paciente não transplantado, mas não deve se esquecer da imunossupressão. Então, precocemente, a imunossupressão deve ser reduzida e até suspensa. E os marcadores prognósticos podem não ter o mesmo significado que o observado na população não transplantada, então a gente talvez precise calibrá-los ou pelo menos interpretá-los de uma forma um pouquinho mais criteriosa. Eu trago aqui, por exemplo, um dado da tese de mestrado da Mônica. A doutora Flávia participou desse estudo, foi um estudo que foi publicado já há algum tempo e que mostra os principais agentes etiológicos de pacientes internados da Universidade Federal de São Paulo, lá no Hospital do Rim, transplantados, com sepse e choque séptico, e além dos germes tradicionais que a gente encontra nas terapias intensivas de uma forma geral, como os grãs negativos, Escherichia coli, Klebsiella, os gram-positivos, como o Staphylococcus aureus, não é infrequente quadros de sepse e choque séptico por micose profundas, né, por pneumocistose, por exemplo. Então, é uma causa não desprezível e bastante frequente de evolução para sepse e choque séptico. E outras causas, como principalmente aqui, eu vou destacar a micobacteriose, a tuberculose, que é um problema no país como o Brasil, que
que é endêmico para a micobacteriose. Então, esse é um conceito importante de que não é infrequente que o paciente transplantado de rim, pelo uso inevitável e crônico de imunossupressão, evolua com quadro de sepse e choque séptico por agentes que a gente não está acostumado a ver nos pacientes não transplantados. Ao longo da minha apresentação, algumas referências que eu acho que são relevantes para vocês terem. Eu trouxe aqui o código, um QR Code, que vocês podem acessar diretamente o artigo se vocês tiverem interesse de ler depois. Outros conceitos importantes que eu acho de se destacar em relação ao manejo da sepse, do choque séptico no paciente transplantado renal, é de que achados clínicos e de raio-x, né, de técnicas de raio-x convencionais são menos típicos, então com muita frequência nós vamos precisar de técnicas mais sensíveis de imagem. Procedimentos invasivos devem ser mais frequentes e mais precoces, especialmente biópsias e até biópsias abertas. Testes sorológicos, eles têm pouco valor em paciente transplantado, então com mais frequência a gente prefere testes de detecção de antígeno, ou especialmente, mais recentemente, metodologias de biologia molecular que já foram mais barateadas, especialmente agora depois da Covid. Drenagem de coleções e debridamentos agressivos e precoces, porque é um paciente que tem uma resposta imunológica muito debilitada, e lembrar sempre da redução da imunossupressão. Normalmente o transplantado de rim, ele usa uma combinação de 3 imunossupressores, que tem como base um corticoide, um inibidor de calcineurina, que na sua vasta maioria no país é utilizado o tacrolimo, e um antimetabólico, que pode ser a azatioprina, o micofenolato, ou os inibidores da mTOR. Normalmente a gente começa a suspender do antimetabólico para o inibidor de calcineurina, mas a depender da gravidade do paciente, a gente suspende tudo de uma vez. Lembrar que esses pacientes têm o eixo adrenal cronicamente suprimido, então sempre deve-se deixar alguma dose de corticoide, que pode ser o próprio solumedrol ou seu equivalente de hidrocortisona, de acordo com a indicação da terapia intensiva. E depois de controlada a situação crítica, como eu falei anteriormente, não se deve ignorar a reintrodução gradativa, né, após o controle infeccioso, por exemplo. E eu queria trazer aqui uma palavrinha sobre os marcadores prognósticos, né, os marcadores tradicionais, os scores que nós utilizamos na admissão à UTI, ou eventualmente aqueles que são utilizados de forma dinâmica. Eles parecem ter um valor preditivo no paciente transplantado um pouquinho diferente, apesar de algum desses scores até utilizar como variável preditora o uso crônico de imunossupressão. Então esse também é um dado lá da tese da Mônica, mostra aqui que mais do que o SOFA de entrada, o delta SOFA em pacientes com sepse e choque séptico podem ter uma relação preditora de mortalidade, mas existem outros fatores que devem ser utilizados, como por exemplo a disfunção hematológica, como eu falei anteriormente, e especialmente a lesão renal aguda. Recentemente, a doutora Maria Bethânia publicou um artigo, um estudo nos primeiros pacientes que foram internados lá no Hospital do Rim com Covid grave, e ela se interessou em avaliar isso. O que ela viu foi que, por exemplo, SAPS-3 e SOFA não tiveram bons perfis discriminatórios para morte em 7, 28 e até em 90 dias, e o melhorzinho ainda foi o APACHE 4. Tudo bem que esse é um estudo piloto, ela está aumentando o número de pacientes para a gente poder avaliar, mas talvez eu quis trazer esse dado para a gente refletir um pouquinho se realmente esses marcadores prognósticos, eles têm o mesmo perfil discriminatório que o paciente não transplantado, e talvez não tenham. Nessa série de casos aqui, por exemplo, cada ponto no APACHE aumentou em 2% a probabilidade de óbito intra-hospitalar. Entretanto, existem fatores, como eu disse, não tradicionais, que a gente obviamente não vai ver num paciente não transplantado, como o tipo de doador, que talvez tenha que ser uma variável que o intensivista tenha que levar em consideração, porque o receptor de um doador falecido, no contexto de COVID, e a gente vê isso também no contexto de sepse, ele tem um risco maior de evoluir de uma forma desfavorável do que aqueles pacientes que não são transplantados. E por fim, nessa primeira parte, a insuficiência respiratória aguda.
que os pontos peculiares que eu gostaria de destacar é que não há evidências de que o manejo deva ser diferente, notadamente semelhante ao que eu acabei de falar sobre a sepse e o choque séptico em relação ao paciente não transplantado. Pacientes com suspeita de insuficiência respiratória aguda atribuída a causas infecciosas devem ser tratados mais precocemente para potenciais agentes oportunistas, e como eu mostrei anteriormente, como uma causa de sepse e também como uma causa de insuficiência respiratória aguda, independente do paciente ter sepse ou não. E uma especial atenção para a sobrecarga de volume, especialmente porque esses pacientes fazem lesão renal aguda, CADIGO 2 e 3, de forma muito mais precoce do que os pacientes não transplantados, e isso pode ser um fator importante de piora de parâmetros respiratórios e ventilatórios. Então, de novo, lembrar que quando a doença envolve pulmão, que acomete se apresenta com insuficiência respiratória aguda, muitas vezes a gente vai precisar de técnicas de imagem mais sensíveis. O uso do ultrassom para diagnóstico de sobrecarga de volume aqui é fundamental. De novo, procedimentos invasivos devem ser mais frequentes e precoces. Eu vou mostrar aqui para vocês um estudo interessante de biópsia pulmonar. Mais uma vez, lembrar que muitas vezes a gente vai precisar de detecção de antígeno em lavado broncoalveolar e biologia molecular em lavado broncoalveolar. Muitas vezes o tratamento empírico ele deve ser mais amplo do que o que a gente costuma fazer pensando só em agentes bacterianos. Então, citomegalo pode ser um agente importante em pacientes transplantados recentes, principalmente nos primeiros 6 a 12 meses, quando a carga de imunossupressão é mais intensa. Com maior frequência a gente tem infecção fúngica acometendo o pulmão, e não é desprezível a reativação de infecções latentes e infecções derivadas do doador, como eu vou mostrar para vocês na sequência. Lembrar sempre da redução da imunossupressão. Agora aqui, diferente da sepse, na insuficiência respiratória aguda, às vezes a gente vai precisar de uma dose de corticoide um pouquinho maior do que aquela dose de corticoide que a gente mantém no paciente com sepse. A gente aprendeu bastante isso recentemente no manejo da síndrome respiratória aguda grave por COVID, e mais uma vez lembrar de debelar do processo a reintrodução gradativa se a causa do imunossupressor, no caso, se a causa da insuficiência respiratória foi um agente infeccioso. Então, sobre a questão de procedimentos invasivos serem mais necessariamente frequentes nessa população, eu trago aqui um estudo que também foi conduzido lá no Hospital do Rim e que avaliou cerca de 90 biópsias pulmonares ou guiadas por tomografia ou a céu aberto. E eu destaco esse estudo especialmente porque com muito mais frequência a gente vai precisar desses recursos, além da biópsia transbrônquica, que com mais frequência nos traz diagnósticos inespecíficos. E quando a gente vai para métodos muito mais invasivos, como uma biópsia guiada por tomografia, ou especialmente uma biópsia a céu aberto, em quase 85% das vezes a gente consegue um diagnóstico específico. A maior causa é infecção bacteriana, mas olha só, como tuberculose é uma causa importante, então já vai saindo um pouquinho daquele dia a dia das insuficiências respiratórias do paciente não transplantado. Fungo é importante, aí especialmente pneumocistose. E aqui eu queria chamar a atenção que há uma diferençazinha em relação à pneumocistose vista no paciente com HIV. Eu vou falar um pouco mais à frente na pneumocistose, mas a gente não espera ver aqui pneumocistose em paciente com contagem de CD4 muito baixa ou com contagem de linfócito baixa, porque a imunossupressão que a gente usa no transplante renal não é, pelo menos a imunossupressão de manutenção, uma imunossupressão depletora de linfócito. Ela muda a função do linfócito, mas não exatamente a quantidade. As infecções virais são importantes, não devem ser desprezadas, e outras causas que também devem ser consideradas, especialmente causas neoplásicas.
Então, como eu falei, a pneumocistose é uma causa relevante de insuficiência respiratória aguda em paciente transplantado renal. No primeiro ano de transplante, ela é menos frequente porque a gente mantém de forma universal uma profilaxia muito mais voltada no início da era do transplante para infecção urinária, mas atualmente por conta justamente da pneumocistose. E há centros, como o Hospital do Rim, por exemplo, que hoje em dia mantém a profilaxia de forma perene, mas a maioria dos centros no mundo inteiro e no Brasil também suspendem com 6 a 12 meses. Então, depois de 6 a 12 meses, os pacientes podem apresentar pneumocistose, especialmente se eles tiverem um histórico recente de intensificação de imunossupressão, por exemplo, para tratar um episódio de rejeição aguda tardia. Hoje, então, a frequência das pneumocistoses na população de transplantado renal é em torno de 2%. Os principais fatores de risco são dose de esteroide, uso de anticorpo depletor de linfócito, que nosso meio nós utilizamos a timoglobulina, e os pacientes que usam um tipo de imunossupressão, são os inibidores da mTOR, que o que nós temos aqui no país é o sirolimo e o everolimo. O quadro clínico é de uma insuficiência respiratória aguda, mas não esperem, diferente de outros pacientes imunodeprimidos, que esses pacientes cheguem com febre e com aumento de DHL. Infrequentemente, eles têm aqueles DHLs estourados que a gente costuma ver em SIDA muito grave. Então, esse é um exemplo aqui de um paciente com insuficiência respiratória grave por pneumocistose, né, um padrão bastante atípico de acometimento pulmonar, e um paciente que tinha um DHL completamente normal, mas uma insuficiência respiratória bastante intensa, né? Muitas vezes o diagnóstico é presuntivo e às vezes até a gente começa o tratamento de forma empírica e depois vai suspendendo se a gente consegue afastar a pneumocistose, né? De preferência a gente faz pesquisa direta do pneumociste no lavado broncoalveolar. Isso pode ser feito através do encontro direto do pneumociste ou eventualmente de testes antigênicos. A gente pode encontrar na biópsia pulmonar também, como eu mostrei anteriormente para vocês, e a beta-D-glucan pode ser interessante, especialmente também no lavado broncoalveolar, mas deve-se lembrar que isso é um açúcar de parede de fungo e não necessariamente é específico de pneumociste. E o tratamento é com altas doses de Bactrim e corticoide. E, infelizmente, a gente tem tido recentemente dificuldade de tratar a pneumocistose por falta do Bactrim EV no nosso país. Uma outra causa importante de insuficiência respiratória aguda recentemente é a Covid-19, e eu sei que vocês estão de saco cheio de Covid-19, todo mundo tá, mas existem algumas peculiaridades no transplante e eu gostaria de destacá-las, até porque a Covid-19 vai desaparecer, ou pelo menos vai deixar de ser um evento pandêmico na população geral, mas eu lamento informá-los que ela não vai desaparecer entre os pacientes transplantados, especialmente por causa desse terceiro item aqui, que a resposta vacinal do transplantado é extremamente baixa. Então, são pacientes que vocês viram isso ao longo de 2020 e agora no primeiro semestre de 2021 no Hospital São Paulo, que foi um hospital de referência para a internação de pacientes transplantados de rim com Covid-19. Então, são pacientes que, de uma forma geral, evoluem com elevadas taxas de necessidade de hospitalização, internação em UTI e ventilação mecânica. Altas taxas de letalidade quando se compara com seus controles pareados por idade. Então, quando a gente olha os estudos brasileiros de internação em UTI, até que as frequências não são tão diferentes, mas nós estamos falando aí da população em geral 10, 20 anos mais velhos do que os pacientes transplantados, né? Como eu falei, vai continuar, infelizmente, porque os transplantados têm uma baixa resposta vacinal. Só que a gente tem a impressão que ela vai ficar endêmica, como os outros vírus respiratórios são endêmicos nos pacientes transplantados de rim. Então, quando chega o período dos surtos dos vírus respiratórios, a gente costumava, antes da Covid, internar pacientes muito parecidos, né, nas UTI, com síndrome respiratória aguda grave, quadro de infiltrado em vidro fosco no pulmão, e não infrequentemente era H1N1 ou outros vírus respiratórios, até os coronavírus mais antigos. Então,
apesar da gente não ter encontrado muito outros vírus respiratórios na síndrome respiratória aguda grave nos últimos 2 anos, agora que vai cair o uso de máscara a partir do ano que vem, o uso de painel respiratório no diagnóstico diferencial dos pacientes transplantados de rim imunossuprimidos de uma forma geral vai voltar a ser importante para a gente identificar eventualmente outras etiologias virais com potencial capacidade de serem tratadas de forma específica. Então, só para vocês terem uma noção do que eu quero dizer com algumas peculiaridades do transplante renal com relação à Covid-19, esses são dados iniciais de um estudo multicêntrico brasileiro que nós temos conduzido desde o ano passado. Esses dados são dos primeiros 1.700 pacientes transplantados de rim que foram diagnosticados com Covid-19, e o que a gente vê aqui é que o tempo de transplante é uma variável que é definidora, que pelo menos tem uma relação, uma associação com risco de óbito, né, comorbidades como a gente viu na população em geral, mas olha, o tipo de imunossupressão precisa ser levado em consideração como um fator preditor de óbito, o uso ou não de esteroide em altas doses nos últimos 3 meses, ou pelo menos nos 3 meses antes a infecção pela Covid, e eventualmente alguns sintomas que parecem estar relacionados com a evolução um pouco mais benigna no paciente transplantado, como dor de cabeça e anosmia. Mas o que é interessante de se observar é uma elevada taxa de lesão renal aguda com necessidade de diálise, e isso sendo um fator definidor de óbito importante. Quer dizer, os pacientes com transplantados de rim com Covid-19 que desenvolveram lesão renal aguda e precisaram de diálise, mais de 2/3 deles morreram, e isso fica claramente visto aqui nessas curvas de incidência acumulada de óbito, como a presença de lesão renal aguda já no início da internação hospitalar é um fator preditor importante de óbito, especialmente se essa lesão renal aguda necessita de diálise. Isso não é necessariamente uma peculiaridade do transplantado, vocês viram isso com bastante frequência também nos não transplantados. O problema é que a lesão renal aguda aqui é um evento bastante frequente. Então, eu queria destacar essas peculiaridades em relação à lesão renal aguda, insuficiência respiratória aguda e sepsis, e eu queria entrar agora no segundo bloco dessa apresentação, dividindo um pouquinho os conceitos que eu queria trazer para vocês de peculiaridades, de acordo com os eventos que ocorrem no paciente transplantado de rim ao longo da sua jornada após o transplante. Então, isso aqui é um gráfico de frequência de eventos após o transplante, né? E aqui é o período após o transplante, começando aqui nas primeiras 4 semanas e depois no primeiro ano e a longo prazo. Então, logo num período precoce do transplante, o que a gente vê aqui como eventos mais frequentes são as complicações cirúrgicas, e muitas vezes essas complicações cirúrgicas vão levar o nosso paciente à necessidade de terapia intensiva, e a necrose tubular aguda, ou a lesão renal aguda, ou o que a gente chama de atraso na função do enxerto, que é a necessidade de diálise na primeira semana do transplante, que no país é extremamente frequente, chega até 60%, especialmente quando o transplante é feito com doador falecido, e depois esse paciente recupera a função renal, e esse é um problema potencialmente reversível, mas o manejo do paciente nos primeiros dias é muito importante para se evitar essa lesão que é muito específica do transplante renal. Então, existem algumas peculiaridades ou particularidades na UTI nos eventos precoces, e eu queria destacar aqui o pós-operatório imediato. Eu sei que a unidade de terapia intensiva do Hospital São Paulo, ela não tem, ela não esse não é um público que é admitido com frequência na unidade de terapia intensiva do Hospital São Paulo, e também não é no Hospital do Rim. A maioria dos pacientes transplantados de rim no Hospital do Rim fazem o pós-operatório numa unidade meio que intermediária ou até na enfermaria. Mas, na maioria dos hospitais onde vocês vão trabalhar depois da residência, onde vocês já trabalham, que são hospitais de nível terciário, que tem programas de transplante, pós-operatório de transplante renal, pelo menos as primeiras 24 horas é feito na UTI, e também a gente precisa estar atento para o manejo das complicações cirúrgicas. Deve-se considerar também infecções derivadas do doador, eu vou falar um pouquinho disso, e as infecções relacionadas à assistência à saúde, que nesse período precoce são mais frequentes nos transplantes de órgão sólido que não rim, como pulmão, coração e fígado. Então, eu não vou me deter, por falta de tempo até,
as infecções relacionadas à assistência à saúde. Em outro momento, a gente pode discutir isso, porque existem algumas peculiaridades das idas em pacientes transplantados de órgão sólido. Então, para chamar a atenção no pós-operatório imediato, o que que é fundamental? O que seria a pedra filosofal, digamos assim? Manejo de volume, por conta de perda de a reposição de perdas urinárias, e aqui especialmente aquele paciente que sai urinando, e nós estamos falando basicamente aqui de receptores de doador vivo, e fundamental o controle hemodinâmico. E isso ocorre porque o rim que nós estamos transplantando, ele é denervado, e é um rim que tem pouca capacidade de autorregulação. E aí, esse paciente, ele é muito dependente da pressão de perfusão, porque ele perdeu as outras capacidades de autorregulação, que são as regulações intrarrenais, né? A hemodinâmica glomerular dele está muito afetada, então ele é muito dependente de pressão de perfusão. Então, normalmente a gente faz uma reposição de fluido de 15 a 30 ml quilo-hora. Lembrar que boa parte desses pacientes sai sem volume urinário, então a gente não precisa fazer expansão volêmica muito intensa. Tentar manter uma PVC acima de 7, uma PAM acima de 80, mas não precisa insistir muito em fluido aqui, e a gente deve ser mais liberal no uso de agente vasopressor, especialmente noradrenalina. E existe uma discussão aberta hoje na literatura se as soluções balanceadas com cloro reduzido seriam melhores do que o tradicional soro fisiológico NaCl a 0,9%. Isso está um pouco em aberto, porque como esses pacientes com muita frequência, eles saem sem função renal, mesmo que seja pouquinho aquele potássio que entra nessas soluções balanceadas, talvez possa antecipar a necessidade de uma diálise. Apesar de que, com soluções balanceadas com cloro reduzido, a gente acaba vendo menos acidose metabólica e às vezes até um controle de potássio melhor. Mas essa não é uma questão resolvida e a gente não tem evidências muito robustas sobre qual seria a melhor forma de se utilizar a reposição de fluido em paciente no pós-operatório imediato. O que a gente não tem dúvida é que esse fluido deve ser cristalóide. Então, normalmente, a gente divide esse manejo no receptor com diurese ou sem diurese. Aquele receptor que tem diurese, basicamente esse aqui é o receptor de transplante de doador vivo, precisa de hidratação com a solução 0,45, porque além de perder a autorregulação, esse é um enxerto que nas primeiras horas também tem déficit de concentração urinária. Então, se a gente repõe todas as perdas a 0,9%, a gente pode induzir uma hipernatremia. E normalmente a gente repõe hora a hora as perdas urinárias. Então, primeira hora urinou 300 ml, repõe 300 ml, na segunda hora 500 ml, repõe 500 ml, mas a gente não repõe a mais do que 500 ml. Então, a gente pode até ter um pouquinho de balanço negativo ao final de 24 horas e até um uso mais liberal de noradrenalina. No receptor sem diurese, aí já é um pouquinho mais complicado, porque a gente precisa ter um pouco de cuidado no uso da expansão volêmica com cristalóide. Como eu falei anteriormente, a gente usa mais frequentemente noradrenalina, e o nosso objetivo aqui é que ele mantenha uma PAM acima de 90, 80 a 90, alguns serviços preconizam 90, mas o que a gente vai ver em poucas evidências que existem na literatura, acima de 80 seria uma PAM suficiente, especialmente porque é um rim sem autorregulação, e manter uma PVC acima de 7. Então a gente vai tratar esse paciente receptor sem diurese, com PAM abaixo de 90 e com PVC abaixo de 7 com solução cristalóide. Se a gente consegue ter uma PVC adequada ou qualquer outro marcador de volemia adequada, a gente vai utilizar a noradrenalina para melhorar um pouco a PAM, e aí se ele urinar, vem para esse braço aqui, que é a reposição das perdas. Se ele não urinar, aí precisa lembrar que existem outras causas de ausência de débito urinário, que não só a necrose tubular aguda, como problemas com a sonda, eventualmente a gente pode usar diurético, e a gente precisa lembrar que ele acabou de passar por anastomose arterial e venosa, então frequentemente a gente precisa fazer uma avaliação de fluxo arterial e venoso.
Isso já entra num outro capítulo, que são as complicações cirúrgicas, né? As complicações cirúrgicas no pós-operatório imediato, elas se apresentam clinicamente como alteração precoce da função, redução do volume urinário, dor no enxerto, abalamento na loja cirúrgica, né? As complicações cirúrgicas mais frequentes, elas são classificadas em 3 grupos: as complicações vasculares, como estenose da artéria renal, trombose da artéria renal e trombose da veia renal. Então, ultrassom com Doppler nos primeiros 4 a 7 dias do transplante renal é uma propedêutica fundamental. Nós temos as complicações urinárias como a fístula, que é a mais frequente, e nós podemos ter complicações de fossa ilíaca como linfoceles e hematomas. Então, só para exemplificar aqui, ó, é uma estenose de artéria renal extremamente grave, ó, logo na saída, aqui está a saída, aqui é a ilíaca, né? Aqui a gente tem a anastomose e aqui tem uma estenose bem crítica. Isso é uma causa de lesão renal aguda, disfunção do enxerto e redução de volume urinário. A trombose da artéria renal, que aqui, ó, essa é uma angiotomografia, tá bem bonitinha aqui com contraste, olha o trombo aqui dentro da artéria renal, levando inclusive a áreas periféricas de infarto renal, provavelmente além do trombo, houve embolia para a periferia renal. Com muita frequência a gente vai utilizar esses recursos diagnósticos no pós-operatório imediato. Isso aqui é uma coleção, ó, de um paciente que evoluiu com redução importante do volume urinário, é uma coleção de linfa, é uma linfocele, e especialmente comprimindo aqui a artéria renal. E esse aqui é um quadro dramático de um hematoma perirenal num pós-operatório imediato de transplante renal, e geralmente isso aqui necessita de reop. Né? Muitas vezes a gente vai precisar fazer punção ou drenagem guiada por ultrassom ou tomografia, especialmente nos casos de linfocele. Mas, na maioria das vezes, o paciente vai para uma reabordagem cirúrgica. No caso das estenoses, a gente trata com angioplastia com stent, mas não é infrequente em algumas situações precisar da remoção do enxerto, como, por exemplo, uma trombose arterial, como vocês estão vendo aqui, um infarto anêmico, ou uma trombose venosa, um infarto hemorrágico. Isso aqui é causa de perda imediata do enxerto renal, mas graças a Deus, hoje com equipes cirúrgicas bem treinadas, isso ocorre em menos de 2% dos casos. Uma outra situação que costuma ocorrer no período precoce, na jornada do paciente transplantado renal, são as infecções derivadas do doador. Essa é uma linha do tempo das infecções no transplante renal, e aí eu chamo a atenção que essas infecções derivadas do doador são infecções transmitidas pelo doador, costumam ocorrer nas primeiras 4 semanas do transplante, e é muito frequente que essas infecções precisem de manejo em unidade de terapia intensiva, porque elas costumam evoluir de forma bastante grave. É o que a gente chama de cavalo de Troia, né? Depois a gente pode até discutir um pouquinho por que a gente chama isso de cavalo de Troia, mas só resumidamente, né, é uma lenda de que os gregos mandaram para os troianos um presente, que era o cavalo de Troia, e aí o presente aqui seria o enxerto renal, mas dentro dele estava cheio de soldado, e era uma forma de invadir a fortaleza aqui dos troianos, e aí quando o cavalo de Troia entrou, que foi recebido como um presente, dentro tinha um monte de soldado, e acabou que os gregos ganharam a guerra. A mesma coisa é uma infecção derivada do doador, né? O enxerto é o presente, mas às vezes ele vem digamos, cheio de problemas, e o problema se manifesta logo nos primeiros dias ou semanas após o transplante. Eu não vou poder me deter muito sobre isso nos próximos slides, mas se alguém tiver interesse, aqui tem alguma literatura bem importante sobre infecções virais, bacterianas, e uma revisão recente que a gente publicou sobre infecções tropicais, especialmente aquelas derivadas do doador. Então, só para chamar a atenção, eu queria falar um pouquinho do doador bacterêmico, porque ele é bastante frequente, né? Com muita frequência, hoje o doador tem ficado 5, 10 dias nas unidades de terapia intensiva, e não tem sido infrequente a gente receber doadores com morte encefálica, que tem uma hemocultura positiva, uma urocultura positiva, uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Então a gente precisa lembrar que existe risco de transmissão de agentes bacterianos e fúngicos de flora hospitalar, sobretudo no contexto do doador bacterêmico.
Os dados de colonização ou infecção das unidades que notificam doadores podem ajudar a estimar risco, auxiliando em estratégias para prevenir ou minimizar a eventual transmissão. Então, a gente sempre pega o telefone, dá uma ligadinha postal, pergunta como é que está o seu perfil microbacteriano aí. Infecções de corrente sanguínea transmitidas pelo doador podem ter consequências graves, especialmente a infecção na anastomose com evolução para aneurisma micótico. A depender do agente etiológico isolado e diante de antibiótico terapia ampla e prolongada nos receptores, a doação pode ser efetivada. E normalmente a gente aceita o órgão quando os doadores que são bacterêmicos já estavam em antibiótico terapia dirigida por pelo menos 24 a 48 horas. A gente criou um esquema recentemente de alertas, né, para se aceitar, não aceitar ou aceitar com ressalvas, a depender do agente e do tempo que estava utilizando de antibiótico, mas eu não vou me deter nisso, mas eu queria só dizer que às vezes a gente aceita doador com a hemocultura com gram positivo, mas esse receptor vai precisar fazer profilaxia depois. O mesmo serve para alguns gram negativos, mas na maioria das vezes o receptor vai precisar de profilaxia depois, especialmente profilaxia com agentes de amplo espectro, mas agentes multidrogas resistentes, obviamente, vão ser recusados. E para finalizar a apresentação, eu queria falar um pouquinho dos eventos mais tardios. E aí, o evento mais tardio que nos preocupa é o óbito com rim funcionante, que é isoladamente a principal causa de perda de enxertos no Brasil. Então, quando a gente vai olhar que depois de um ano de transplante, aparecem essas duas curvas que vão aumentando em termos de frequência, e essas duas curvas são especialmente, então, o óbito e a perda do enxerto. E o óbito com rim funcionante ocorre especialmente por causas infecciosas, é a principal causa no país, no nosso país, entre os transplantados de rim, seguido das causas cardiovasculares e da neoplasia. E esses pacientes vão acabar na mão de vocês nas unidades de terapia intensiva. Então, existe um painel importante aqui das causas infecciosas, e eu queria destacar que não infrequente a gente pode ter infecções virais e outros agentes oportunistas. Eu queria falar de algumas infecções especificamente porque elas têm algumas peculiaridades no paciente transplantado. A primeira delas é a infecção urinária, que de longe é a principal causa de infecção no paciente transplantado de rim depois de um ano de transplante. Ela é frequente também nos primeiros 3 anos, hoje 3 meses, desculpa, hoje muito menos do que 80%, né? Esse 80% a gente vê em alguns grupos de paciente, mas é em torno de 20%. De uma forma geral, aí eu queria chamar a atenção, as infecções urinárias são responsáveis por 20 a 70% dos casos de bacteremia em paciente transplantado de rim, e até 15% das infecções do trato urinário evoluem com bacteremia. E isso nós estamos falando de pacientes que internaram em unidades em enfermarias, não são aqueles pacientes que estão necessariamente utilizando dispositivo intravasculares. Existem alguns fatores de risco, como mulher, ser diabético, depende da doença de base e do uso prévio de duplo J, e os agentes mais frequentes não são diferentes do que a gente vê na população em geral. O que eu queria chamar a atenção, e aqui é uma peculiaridade, é que quando a gente classifica as infecções urinárias no transplantado de rim, é semelhante em relação ao não transplantado, né, em bacteriúria assintomática, cistite aguda e pielonefrite aguda, mas existe um outro grupo de tipo de infecção urinária que a gente só vê no transplantado de rim, que chama pielonefrite histológica. E não é infrequente a gente admitir esses pacientes em unidade de terapia intensiva com sepsis. São pacientes que apresentam-se com febre, dor no enxerto, disfunção do enxerto, ou seja, lesão renal aguda, muitas vezes com sumário de urina, ou um exame de urina bastante rico em leucocitúria, mas aí a urocultura vem negativa sem ele ter tomado antibiótico antes. E aí a gente começa a fazer uma antibiótico terapia habitual, como a gente faz em qualquer outro paciente com uma cefalosporina de terceira ou uma quinolona endovenosa, e o paciente não melhora. E aí a gente vai para a biópsia achando que pode ser outra causa, e o que a gente vê é isso aqui. O túbulo renal entupido de neutrófilos, mas a urocultura negativa, que é o que a gente chama de pielonefrite histológica. E aí é interessante levar em consideração que aí a gente precisa migrar para uma cefalosporina de quarta geração,
que é o melhor antibiótico para esse tipo de infecção, e tratamento prolongado por 4 a 6 semanas. Muitas vezes, esses pacientes ficam semanas fazendo diálise por disfunção aguda do enxerto. Um outro ponto importante é a tuberculose. Como eu falei para vocês, não é uma causa infrequente de acometimento pulmonar e até com quadros de insuficiência respiratória aguda. O risco de tuberculose no transplante é 20 a 50 vezes mais elevado na população geral. A incidência no Brasil em transplantado de rim é muito alta, muito mais do que na população geral, como vocês estão vendo aqui. A gente precisa lembrar que a gente pode estar diante de uma reativação latente após o transplante. Eu vou mostrar para vocês logo na sequência. Ela também pode ser transmitida pelo doador, o que é pouco frequente. O mais frequente é a infecção adquirida na comunidade, como ocorre na população em geral. O que eu queria chamar a atenção de peculiaridades é que sítios extrapulmonares são muito mais frequentes do que na população geral. Então, vocês vão encontrar em pacientes transplantados de rim tuberculose disseminada com uma frequência não desprezível. E aqui, só para vocês terem uma ideia de um caso recente que a gente teve lá no Hospital do Rim, de uma paciente que chegou para fazer o transplante e a gente fez uma tomografia só porque é protocolo por causa da Covid. Tomografia dela, ó, bonitinha, nada que chamasse atenção. No quinto PO, ela desce para a UTI com insuficiência respiratória aguda. A equipe assistente atribuiu isso ao edema agudo de pulmão, fez diálise, não melhorou. E quando a gente repete a tomografia, tem essa pneumonite aguda, vai para o lavado broncoalveolar e estava riquíssimo em Mycobacterium tuberculose. Era um agente penitenciário que certamente estava com a TB latente, que acabou fazendo um quadro de uma pneumonite aguda por tuberculose. Então, esses quadros atípicos podem ocorrer também na evolução de um paciente transplantado. Algumas palavrinhas sobre infecção fúngica. Né, a infecção por cândida, ela é mais frequente no primeiro mês após o transplante, mucosa oral, esôfago e urina. Raramente isso vai levar um paciente a um quadro crítico, mas em qualquer momento do transplante o paciente pode evoluir com formas mais graves, invasivas, associadas ou não à fungemia. Não esperem encontrar fungemia nesses pacientes. Isso está relacionado à internação prolongada, especialmente na UTI. Então, o paciente internou na UTI por um outro motivo, quadro neurológico ou qualquer outro motivo, fica com internação prolongada, eventualmente precisa de NPT e acaba evoluindo com infecções fúngicas graves. E a manipulação abdominal é um fator de risco também para infecções fúngicas graves nos pacientes transplantados de rim. A gente deve lembrar sempre de criptococose. Ela ocorre em 3 a 5% dos pacientes transplantados renais. Em média, ocorre em transplantados tardios. No Brasil tem uma tendência a ser mais precoce, parece que ela é mais frequente no Brasil. O acometimento do sistema nervoso central é mais frequente do que o pulmonar, mas não infrequente. Aqui a gente vai ter casos de criptococoma, como esse que eu estou mostrando aqui para vocês no pulmão, mas também criptococoma no sistema nervoso central, apesar da principal manifestação ser um quadro de acometimento mais de meninges, né? Uma meningite por criptococo. E não é infrequente formas disseminadas. No paciente transplantado renal, diagnosticou criptococo em qualquer foco, é obrigatório triar formas disseminadas através de exames de imagem e, eventualmente, exames invasivos. Para o diagnóstico, você pode utilizar a tinta da China ou látex em amostras biológicas, como o líquido e o lavado. A gente pode utilizar o látex no sangue. O tratamento é dividido em fase de indução com anfo-B, às vezes associado a 5-FC, e o tratamento de manutenção normalmente é com fluconazol por 1 a 2 anos. Mortalidade extremamente alta, especialmente nas formas disseminada e com o envolvimento de sistema nervoso central. Uma palavrinha sobre estrongiloidíase. Lembrar que a estrongiloidíase tem 4 formas: a infecção aguda, que costuma ser endêmica no nosso país, especialmente nas crianças; a intestinal crônica, que é a forma mais frequente. Mas o que eu queria destacar aqui de peculiaridade no paciente transplantado de rim é a possibilidade de evolução para síndrome de hiperinfecção, e aí ocorre quando o paciente
tem a estrongiloidíase de forma amplificada, mas nos locais do seu ciclo de vida normal, como pulmão e intestino. Então, às vezes, quando o paciente interna com insuficiência respiratória aguda, mas tem bastante manifestação abdominal, lembrar da estrongiloidíase da síndrome de hiperinfecção. E no caso da estrongiloidíase disseminada, que é extremamente grave e com evolução para a morte na maior parte dos casos, a gente vai encontrar larva em locais fora do seu ciclo de vida habitual, como por exemplo, meninge, fígado, pâncreas, e esses pacientes se apresentam com choque séptico. Ainda bem que é pouco frequente, mas a síndrome de hiperinfecção pode ocorrer, especialmente na intensificação da imunossupressão. Lembrar que os outros eventos que ocorrem no longo prazo também vão levar o paciente para terapia intensiva, como os eventos cardiovasculares agudos, especialmente as descompensações da insuficiência cardíaca e as síndromes coronarianas agudas, e muitas vezes eles vão para a UTI por conta de causas neoplásicas. Então, para concluir, e eu acho que essas são as mensagens para vocês levarem para a terapia intensiva de vocês, é que há peculiaridades no paciente transplantado com lesão renal aguda, com insuficiência respiratória aguda, sepse e choque séptico, mas em linhas gerais, o manejo não é diferente do realizado em pacientes não transplantados. Então, o que eles precisam especialmente é de uma boa terapia intensiva, um bom suporte avançado de vida. O POI de transplante renal pode ser considerado como um período crítico, especialmente para o manejo de fluidos e o controle hemodinâmico. Infecções derivadas do doador e reativação de infecções latentes devem ser consideradas em pacientes com quadros atípicos nas primeiras semanas após o transplante. Covid-19 vai continuar uma causa relevante de síndrome respiratória aguda grave nos pacientes transplantados, e com a retirada do uso de máscara, lembrar também dos outros vírus respiratórios como causa de síndrome respiratória aguda grave com padrão de vidro fosco na tomografia. Com mais frequência, pacientes transplantados vão necessitar de tratamento antimicrobiano para amplas coberturas e de forma empírica, e às vezes para cobertura antiviral e antifúngica. Redução ou suspensão da imunossupressão deve ser sempre considerada em paciente crítico com quadros infecciosos ou de evolução atípica. Com mais frequência será necessário o uso de recursos propedêuticos invasivos para diagnósticos etiológicos, e pelo limitar do tempo, doença cardiovascular e neoplasia são eventos relevantes. Há peculiaridades para o paciente transplantado de rim na UTI, mas eu vou deixar isso como cena para um próximo capítulo, para que vocês me convidem para uma próxima oportunidade a gente falar do que é peculiar no paciente com eventos cardiovasculares e neoplásicos que frequentam terapia intensiva tendo sido transplantado renal. Então eu vou finalizar minha apresentação, mais uma vez agradecer ao convite e fico à disposição para comentários e eventuais questionamentos. Obrigado. Muito obrigada, Lúcio. Já está convidado, né? Só vamos agendar a data aí que você puder para o ano que vem vir nos brindar aí. Você que está encerrando o nosso ano aí de reuniões clínicas hoje. Pessoal, vamos postar perguntas, se vocês tiverem no chat, por favor. Enquanto vocês se animam, eu tenho uma pergunta para o Lúcio, depois dessa excelente apresentação, super esclarecedora, né, Lúcio? Como você disse, difícil de dar aula, porque é muito abrangente, mas eu acho que foi excelente e muito bem articulada, né? Eu queria te fazer duas perguntas. Uma, que se elaborasse um pouquinho mais para nós a questão de como que a gente pode, eu acho que a gente tem muita dificuldade no dia a dia na interpretação dos biomarcadores, né, dos marcadores, melhor, de biologia molecular, tipo PCR para citomegalo, como é que a gente pode usar isso no nosso dia a dia, se os biomarcadores para infecção fúngica ajudam mais ou menos nessa população. Que, aliás, tem a ver com a pergunta que já está aqui no site, no chat, vindo lá da nossa sala do quarto andar, que pode emendar nessa minha pergunta aí, esse tem espaço aí para uso empírico de antifúngico, e depois eu te faço a minha outra pergunta, que é mais um comentário do que uma pergunta. Maravilha, é uma excelente pergunta. Então, as estratégias de biologia molecular, elas têm ajudado bastante a gente a reduzir a necessidade de terapia empírica, ou o que talvez seja a ferramenta mais especial de suspender uma terapia empírica que foi introduzida inicialmente porque era um paciente mais grave, e aí
utilizando-se desse recurso, a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade de ir descalonando o tratamento. Então, eu vou dar um exemplo de um paciente que interna com insuficiência respiratória muito grave, eventualmente com critérios, inclusive, de sepse e choque séptico. É um padrão completamente atípico no exame de imagem. Pacientes graves, você começa a tratar com antibiótico terapia voltada para infecção bacteriana, não melhora. Precocemente, a gente entra com antifúngico e, às vezes, com antiviral. E isso ocorre muitas vezes antes da gente ter toda a propedêutica investigada. Então, desses marcadores de biologia molecular, o que a gente poderia, quais são os recursos interessantes que a gente poderia ter? PCR em lavado broncoalveolar é bastante interessante, porque depende um pouco de ter um cutoff de carga viral diferente de quando a gente usa no sangue. Então, por exemplo, se a gente tem um paciente com a pneumonite que sugere vírus e que o PCR no lavado é positivo para CMV, a gente fica com o pé atrás de suspender o antiviral, e se ele não está tomando antiviral, a gente vai introduzir antiviral. O mesmo vale para os outros vírus, os outros herpes, a gente pode fazer painel de herpes em lavado broncoalveolar. O problema, especialmente do CMV, é o PCR no sangue, porque algumas formas invasivas de citomegalovírus, especialmente a gastrointestinal, não parece ter uma correlação muito grande com a carga viral no sangue. E aí a gente tem uma certa dificuldade de imaginar, veio pouca viremia, isso não é uma doença invasiva. Mas, de uma forma geral, no acometimento de outros órgãos diferentes do trato gastrointestinal, parece haver uma correlação com a carga viral, e é difícil a gente ver uma doença invasiva com PCR, por exemplo, no sangue abaixo de 5.000. Mas se a gente tem uma amostra biológica, como por exemplo um líquor ou um lavado broncoalveolar, vale a pena fazer PCR para o que a gente tiver disponível, se é um quadro atípico que a gente não tem um diagnóstico específico. As pesquisas diretas são bem interessantes, né? Se a gente tem coloração para fazer para fungo, pesquisa de parasita em lavado broncoalveolar é bastante valiosa. E os outros marcadores fungo, galactomanana e o beta-deglucan também tem bastante valor. A gente não tem um ponto de corte no lavado broncoalveolar, mas se está presente, e está presente em quantidade elevada, não é específico nem para o aspergilo no caso da galactomanana, nem para o pneumociste no caso do beta-deglucan, mas isso dá uma segurança maior a gente a introduzir o antifúngico ou a eventualmente não suspendê-lo em casos que a gente introduziu de forma empírica. Agora, eu acho que a grande questão aí, doutora Flávia, é que se a gente está diante de um quadro grave, com múltiplos agentes antimicrobianos e que esses recursos indiretos ou diretos, como a biologia molecular, não fizeram diagnóstico, a gente vai precisar indicar biópsia de forma precoce, não vai ter jeito. E às vezes essa biópsia vai ter que ser céu aberto, que é como a gente consegue fazer os diagnósticos de forma, você viu aí, 85% de agente etiológico é uma quantidade bastante expressiva de diagnóstico, né? A gente consegue aumentar se a gente parte da broncoscopia com biópsia transbrônquica, a gente consegue em torno de 50%, a gente aumenta se a gente vai para biópsia guiada por tomografia. Às vezes a gente não consegue porque o paciente está muito instável, a gente não consegue levá-lo para tomografia, mas a gente aumenta aí para algo em torno de 70% e a gente vai para 85, 90% de diagnóstico etiológico se a gente leva o paciente para uma biópsia a céu aberto. Na dúvida, é manter a terapia ampla, infelizmente. Era esse meu outro comentário, né, Lúcio? O PP que você está falando da biópsia a céu aberto é o PP da Daniele, né? Nossa atual coordenadora da UTI, e foi a Isso, tese de mestrado dela, foi isso. minha orientação, trabalho conjunto, mais um dos trabalhos conjuntos que a gente fez com o RI, que a gente precisa muito urgentemente voltar a fazer colaborações, porque foram muito frutíferas, né? Mas ali, Lúcio, tem um enviesamento importante que eu acho que todo mundo tem que saber, que ao mesmo tempo que a gente mostrou claramente isso que você está falando, o papel na melhora do diagnóstico etiológico, também no paper da Dani, a gente mostrou que aumentou muito, que teve uma taxa de complicação altíssima, né? E essa taxa de complicação altíssima, na nossa regressão logística, ali no modelo multivariado, ela foi um dos fatores independentes relacionados com o aumento de mortalidade. Quer dizer, o que adianta eu aumentar
a identificação do meu agente etiológico, se para isso eu submeti o paciente a um procedimento que aumentou a morbidade, com certeza, porque a taxa de complicação foi alta, e esteve associado, né, de forma independente com o aumento de mortalidade, né? Então, talvez um comentário nesse aspecto, para a gente também não ficar achando que biópsia a céu aberto é uma coisa que pode sair indicando, senão, se você continuar nessa sua fala aí, amanhã nossos residentes estão infernizando a nossa vida para fazer biópsia a céu aberto de tudo quanto é doente com ciência respiratória imunossuprimido na UTI, Lúcio. É perfeita a sua observação. Na verdade, eu vou até um pouco antes. A gente não tem muito dado sobre complicações de biópsia transbrônquia nessa população específica. A gente vai ter recentemente, muito provavelmente, né? Mas também não é infrequente, viu? É menos do que a biópsia a céu aberto, com toda certeza, pelo que a gente tem de pequenas séries de caso, mas também não é infrequente também a biópsia transbrônquia levar à necessidade de drenagem de pneumotórax e eventualmente até outras complicações. Você tem toda a razão. Não é que a gente vai indicar de cara. Normalmente, com mais frequência, a gente vai precisar chegar na biópsia a céu aberto. Mas a gente sempre começa pelo lavado broncoalveolar. E às vezes até sem a biópsia transbrônquia, quando o paciente não pode fazer ou quando a lesão é muito periférica. Então, é bom deixar isso claro, que a gente faz isso de uma forma escalonada, né? O que talvez a mensagem para levar para casa é que com mais frequência, esse tipo de paciente vai precisar de uma biópsia a céu aberto do que o paciente não transplantado. Então, nessa evolução de possibilidades de diagnóstico, com mais frequência, a gente vai precisar invadir o paciente de uma forma mais agressiva. E aí tem que pagar, a gente tem que assumir o risco de a gente estar tratando algo que a gente não sabe o que é, né? E o risco, sem dúvida, das complicações do procedimento. Mas é perfeita a sua observação. A gente tem mais uma pergunta aqui, que é assim, em relação à pielonefrite. Flávia, posso falar? Pode, claro. É Betânia. Flávia, eu acho que talvez esse viés aí, muitíssimo bem observado por você, como o Lúcio falou, eu estou lá no Rim, enfim, essa época do paper da Dani, a gente acabou trocando a equipe, sabe, Flávia? Eu não sei também se esse viés fez parte de uma equipe um pouco mais inexperiente, então a gente acabou pagando o preço aí de pneumotórax, enfim, e alguns eventos adversos, inclusive com óbito. Eu e o Lúcio, a gente está agora com uma amostragem aí grande, com outra equipe, né? Eu acho que talvez venha alguma coisa diferente. Claro, acho que, mas também não é só o paper da Dani, né, Betânia? Eu acho que isso é um dado de literatura, né? Não é tão específico assim da casuística do rim. Claro. A gente tem uma outra pergunta aqui, Lúcio, que é em relação à pielonefrite histológica, se está indicado o início de antibiótico terapia empírica com cefa de quarta para todos os pacientes, como se fosse infecção presumida urinária, infecção urinária presumida. Não. Ótima pergunta. A pielonefrite histológica é uma entidade clínica muito específica e ela não é a mais frequente da gente encontrar é pielonefrite clássica. O paciente vem com dor, bem localizada no enxerto renal, febre e alteração de função renal. E a cultura vai ser positiva, na grande maioria dos casos. Então, a gente utiliza, independente do paciente ter, por exemplo, um quadro de disfunção orgânica secundário à pielonefrite, o critério para o tratamento é o mesmo. Vem de casa, são os agentes mais frequentes agentes da comunidade, né? Não digo comunidade porque esses pacientes às vezes têm um risco maior para ter infecção porque tiveram a manipulação de via urinária. Mas os agentes mais frequentes são Escherichia coli, eventualmente Pseudomonas, mas é Escherichia coli e Enterococo. E se são pacientes que não tiveram histórico recente de internação, ou se não tem manipulação recente do trato urinário, vai ser agente sensível à cefalosporina de terceira, quinolona, eventualmente até cefalosporina de segunda. O que é interessante é que esses pacientes, como eles têm risco aumentado de infecção urinária de repetição,
A maioria deles tem uma cultura prévia. Então, é sempre bom dar uma checada no perfil antimicrobiano da infecção anterior e você pode, eventualmente, já sabendo, por exemplo, olha, esse paciente já teve no ano passado 2 infecções por uma pseudomonas e ele precisou usar carbapenêmico. Você está autorizado a começar o tratamento com carbapenêmico e depois escalonar, não tem problema. Mas, se a gente não tem esse dado, é o tratamento igual a um paciente não transplantado. Normalmente, o que a gente tem utilizado hoje é cefalosporina de terceira. A questão do diagnóstico da pielonefrite histológica é, na evolução de um quadro clínico de pielonefrite, você tem um paciente que a urocultura é negativa e ele não melhora a função renal quando você está no curso do tratamento antimicrobiano, especialmente nos primeiros 5, 7 dias. Paciente transplantado de rim, que interna com pielonefrite aguda, que tem disfunção aguda do enxerto, você começa o antibiótico, 2, 3, 4 dias ele melhora a função renal, começa a melhorar. Na pielonefrite histológica, não. São microabscessos que ocorrem no rim. E aí você troca, né? Se você tem o diagnóstico da pielonefrite histológica, você troca. E esse diagnóstico precisa de biópsia. Aí a gente faz biópsia porque um dos diagnósticos diferenciais, quando a cultura vem negativa, é rejeição aguda. Então tem lá 7 dias de tratamento, veio a cultura negativa, o paciente continua precisando de diálise, ou uma creatinina em torno de 5, 4, 5, você vai para a biópsia, vem a pielonefrite histológica, daí você escalona da cefa de terceira ou da quinolona para uma cefa de quarta. Perfeito. Temos mais alguma pergunta, pessoal? Oi, Lúcio, é o Flávio, boa noite. Oi, Parabéns pela Flávio. apresentação bacana, bem completa, como a professora Flávia já comentou. Eu queria fazer uma pergunta que tem muito a ver com o aspecto prático nosso ali no dia a dia, no que diz respeito à decisão de voltar com a imunossupressão para o paciente que está se recuperando da infecção. O que você usa ali de parâmetro clínico ou parâmetro laboratorial para dizer assim, agora eu posso voltar com a imunossupressão? O que você faz, o que você pode orientar a gente nesse sentido? Uma pergunta excelente, mas um pouco difícil de responder, porque a gente não tem evidência sobre isso, né? Então, eu diria assim, primeiro princípio, o paciente tem que estar estabilizado de todas as situações críticas e agudas que podem deteriorar com a imunodepressão. Então, você não vai imaginar que um paciente que ainda tem disfunção de órgãos, que está em uso de droga vasoativa, que ainda tem uma insuficiência respiratória, esse paciente a gente vai voltar à imunossupressão. Ele vai precisar de corticoide, mas por outros motivos, não exatamente pelo seu perfil imunodepressor, digamos assim. Então, você precisa ter debelado esse período crítico. Eu costumo dizer assim, não precisa ter pressa de voltar à imunossupressão. É muito difícil um paciente montar uma resposta imunológica para uma rejeição aguda num quadro de sepse grave ou choque séptico. A resposta imunológica dele parece estar toda voltada para um tipo de resposta que não vai causar uma resposta aloimune, digamos assim, ao enxerto. É meio desorganizada, é meio bagunçada, tem correlações muito diferentes. Até quando você compara o paciente em sepse, que não é transplantado, com o paciente transplantado, é uma bagunça só, é muito difícil ele montar uma resposta imunológica de forma organizada que vá gerar um quadro de rejeição aguda. Então tem que passar esse período crítico. Então o primeiro conceito é passar período crítico. O segundo conceito é não ter pressa em voltar. E o terceiro conceito é ir voltando aos poucos, especialmente para você reduzir a dose do corticoide. Então primeiro volta a dose baixa do inibidor de calcineurina, depois deixa para voltar o micofenolato. Às vezes a gente volta o micofenolato só depois que o paciente volta na primeira consulta depois da alta. Especialmente porque o micofenolato tem um perfil depressor, mielotóxico muito importante. Então, eu diria assim, é difícil eu te dar uma regra, mas eu posso te dar princípios. Tem que ter passado todo o período crítico, não precisa ter pressa para voltar à imunossupressão e volta de forma escalonada, sempre do inibidor de calcineurina para o antimetabólico. É o melhor que eu consigo te responder, né? Troca uma ideia com o transplantador, liga para Betânia, me liga, mas às vezes a gente volta, tem que voltar um pouquinho atrás, então não tem
tem uma coisa baseada em guideline ou que seja muito de evidência, é mais da experiência de quem está vendo paciente transplantado todo dia. Isso aí, bacana. É só de curiosidade também, na época que a gente tinha uma parceria maior aí com o hospital, uma das teses que foi defendida foi do Gustavo, que infelizmente ele acabou não conseguindo não, né? Ele não submeteu para publicação. Um dos dados vai ao encontro disso que você acabou de dizer, né? Ele pegou todos os transplantados, né, e viu que a maior parte daqueles que faziam sepse, eles não tinham, né, rejeição, né, sendo que na época a gente adotava uma política de realmente postergar um pouquinho o início da imunossupressão, né? Então, acho que isso é um dado bacana que faz com que a gente, né, seja um pouquinho mais parcimonioso para voltar com o esquema de medicação habitual. Só talvez uma única exceção seja o transplante precoce, os primeiros 3 meses de transplante, porque aí sim a resposta imune parece ser um pouco mais intensa. Mas de qualquer maneira é um período que o paciente ainda está sob intensa depressão linfocitária por causa do depletor de linfócitos que a gente usa. Mas realmente a gente não se preocupa com rejeição em paciente com sepse. O problema é depois, é não voltar à imunossupressão depois, aí ele vai ter rejeição e ele não vai recuperar a função renal. E esse é mais um conceito, talvez, ou para o paciente que ficou na terapia intensiva por conta das sequelas, né, sequelas pulmonares e ficou, sei lá, traqueostomizado com necessidade de suporte avançado de ventilação, mas que já saiu todo do período crítico, mas na maioria das vezes é o paciente que já está na enfermaria ou eventualmente até no ambulatório. Então, perfeito, Lúcio. Temos mais alguma pergunta? Senão já estamos no horário de terminar a nossa reunião. Muito bom. Lúcio, excelente, né? Tivemos aí mais de 60 pessoas te ouvindo essa noite, além da aula ficar gravada e disponível no nosso site, né? Depois, se quiser divulgar aí para os residentes da Nefro também assistirem, logo a Daniele, que é responsável pela reunião, vai colocá-la no nosso site. Queríamos agradecer mais uma vez a sua participação aqui, brilhante, né? Encerrando o nosso ano aí com todo louvor, tá? E vamos torcer para as nossas parcerias continuarem, é muito importante para nós essa proximidade com vocês. Estamos totalmente à disposição e mais uma vez obrigado. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Tchau, tchau.